gente, de volta, tá? Com várias dicas aqui, diretamente da Casa VIP. E hoje eu estou muito bem acompanhada da Manu Barros, arquiteta, que traz várias dicas de como utilizar o porcelanato, não é isso, Manu? Perfeito. A gente vai falar aqui tanto dos formatos, quanto da textura, os acabamentos, piso, parede, tá show de dicas aqui. Olha só, gente, então você pega aí sua cadernetinha, tá? Ou senão depois salva o nosso vídeo lá no YouTube para você saber como você pode utilizar. Tem muitas formas. Primeiro, começando o seguinte, Manu. Se eu vou comprar, tá, um porcelanato, eu posso estar utilizando chão e parede? Sim, Thalita, você pode sim. A gente geralmente casa os formatos. A gente fica pensando nos detalhes do rejunte. E aí, vamos lá. É isso aqui, ó, essa linha. Quando a gente pensa num porcelanato piso-parede, a gente sempre vem, a depender do ambiente, o tipo de acabamento para o chão ser diferente da parede por conta do escorregamento. Mas esse alinhamento é o que vai dar o acabamento subindo na parede. Então, o piso sobe no mesmo alinhamento do revestimento, seguindo o mesmo formato. Lógico que a gente pode variar os formatos, a gente pode ter essa brincadeira, principalmente quando a gente tem uma área molhável. Então, para facilitar o escoamento, a gente geralmente vem com um formato menor para facilitar as quedas, mas nada impede que a gente repita e siga o alinhamento do rejunte. Não, perfeito, gente, olha que bacana. E aproveitando que a Manu tirou essas duas placas aqui, ela estava me contando aqui nos bastidores, a gente tem o polido, né? Sim. E o acetinado. Exatamente. O mesmo piso. O mesmo piso. E a gente pode fazer assim, eu tenho continuidade de uma área social e sigo para uma área que vai ter um espaço que possa ser molhável, e aí eu tenho, consequentemente, outro tipo de textura no próprio porcelanato. Então, não sei se você vai conseguir perceber, ele tem um leve brilho, esse daqui já é sem esse brilho. Sem o brilho. A gente já mostrou muitos projetos desses grandes profissionais, né, que colocam, né, eu falo que aquela coisa assim, é lindo, né, o polido no chão, mas assim, e o caminhar, né, todo dia, o dia a dia, se tem muitos passantes, né, porque aquele brilho, né, eu não sei como funciona, né, a longo prazo, mas que é bonito, é bonito. E uma coisa que eu acho interessante, que você pode também dar de dica, que a gente vê muito esse casadinho no banheiro, no lavabo, né, Manu? Exatamente. Alguns ambientes a gente tem pouco acesso, o lavabo é um deles. Geralmente é um uso muito pontual, você vai, utiliza, lava as mãos. Então você pode fazer ele tanto piso-parede no acetinado, quanto piso-parede no próprio polido, ou até mesclar os dois, a depender também. É um espaço comercial, vem todo tipo de utilização, de acessibilidade, principalmente para a gente poder evitar escorregamento. Olha que bacana, olha que dica interessante, tá, gente? O lavabo, então a gente pode estar usando, né, o polido piso e parede. E se fosse no meu banheiro, o que você indicaria, a sua dica? Sempre piso acetinado. Acetinado, por quê? Sempre, sempre. Porque ele tem ele é menos escorregadio. Pronto, bacana, isso é importante, Os né? que têm uma aderência maior, consequentemente, ele vai aderir maior e geralmente não são indicados. Geralmente não são indicados. Justamente porque nós vamos acumular os resíduos do shampoo, sabonete, e ele vai ficar escorregadio e vai criar limo, né? Aquele verdezinho. Então, assim, nunca o polido. Nunca o polido, por conta de escorregar, enfim. E nunca o piso com bastante aderência, o granilhado que a gente usa para a área externa. Perfeito, gente. Então sempre busca se informar com um profissional, se você for numa loja, saber que tem pisos para esses determinados locais, né? Principalmente a gente está falando de banheiro, que a gente utiliza todos os dias, tem que ter aquele piso antiderrapante, como a Manu colocou aqui. E uma outra dica que eu acho também bacana de você falar, se você quiser o porcelanato para utilizar para fazer um painel. Geralmente, dependendo do conceito e textura do painel, a gente pode fazer essa brincadeira. Se ele, por exemplo, se tiver uma textura efeito pedra, eu particularmente gosto de trazer um pouco de mais naturalidade e grandes formatos. Então a gente usa as lastras. Elas geralmente são 1,20 por 2,40, mas por quê? Porque a gente não vê aquela linhazinha do rejunte. Quanto menor o formato, que geralmente é usado 60 por 1,20, você sempre vai ver o desenho. Algumas pessoas se sentem incomodadas. Eu, particularmente, fico vendo todo aquele retângulo desenhado. Então, eu acho que por uma questão estética, fica mais bonito os grandes formatos, no caso as lastras. Para fazer o painel. Para fazer o painel. Tá vendo, gente? Ó,
boa dica. Você agora já vai se atentar, né? Se a gente vai na casa de alguém, eu acho que é muito bom a gente ver esses exemplos, né? Vai, e o pior é que você vai já fica olhando os rejuntos, o retângulo, 60 por 60 e 20 por 20. Ô, gente, eu achei engraçado aqui fazendo um PS, porque assim, claro, a gente que não é, né, profissional, eles vivem isso, eles têm esse olhar apurado, né? E eu acabei agora ficar reparando, eu tava numa mostra em São Paulo, na Casa Cor, e aí, de tanto que vocês ficam falando de rejunte, de não sei o quê, desses detalhes todos, eu cheguei no peixe, fiquei olhando, falei, gente, tinha um seja. Mas isso é muito interessante, né? Porque é bom também para você de casa se atentar, porque a gente tá falando de estética, né? Exatamente. A gente tá falando de um material que tem o seu preço, né, equivalente. Tem Então um a gente valor tem que ficar agregado. bonito, né? Isso, e voltando à questão dos painéis, você tem que ver muito o que você vai transmitir. Então, se você quer trazer para uma linha mais nobre, você vem para os marmorizados. Se você quiser pegar uma linha mais rústica, você já vem para o efeito mais natural da pedra, combinado com a iluminação para poder surtir o efeito de painel. De painel, gente, ó, perfeitas dicas da Manu. Eu vou deixar você aí curtindo um pouco mais as imagens. Tem a Manu também dando um exemplo que ela vai mostrar pra você, então não sai daqui não. E quero agradecer, viu, Manu? Obrigada. Super obrigada. Obrigada a você. Por compartilhar com a gente conteúdo tão interessante. Geralmente eu faço esse teste que eu vou mostrar para vocês com os meus clientes. Eu coloco um pouco de água e peço para eles pisarem para sentir a aderência. Esse daqui é um porcelanato acetinado, certo? Esse daqui é um porcelanato que ele tem uma aderência, ele é um AD4, justamente utilizado para áreas externas. Vou pedir a Thalita que faça o test drive agora. Pode pisar, Thalita. Passe o pé assim, sinta como se comportaria num ambiente externo com a água. Pode pisar. Agora veja o outro, a diferença da aderência, não é? E tem um detalhe importante. Olhe a facilidade de limpeza. Porque uma das coisas que a gente também tem que observar é a lavabilidade. Então, existem porcelanatos com aderência que eles são mais rugosos, que eles são mais abrasivos, ele tem uma granilha como se ele fosse mais arenoso. E ele tem uma dificuldade maior para você limpar. Esse daqui, que ele tem ele é conhecido como ABS, ele tem uma abrasividade mais suave. Então, ele tem uma facilidade de limpeza.